tardinha, o tédio se aninha no seu coração. Venha juntar-se a nós, soltar sua voz, uma bela oração. Cante com brilho o doce estribilho de nossa canção. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, o plano maior se avizinha. O encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a fronteira fenece, irmãos dos dois lados, no amor irmanados, cantando, orando e vibrando, na hora da prece. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a dureza da vida. Venha no ar do seu canto, uma estrofe ao irmão que mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus, anunciando a presença de Deus. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um momento da Hora da Prece. Espero que todos estejam bem, em paz. Para a gente começar esse momento e aí a gente entrar em sintonia, né, com esse momento, eu vou fazer a prece inicial e aí posteriormente eu leio uma mensagem e a gente refletir um pouco em cima dela. Então, nesse momento, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, né, e vamos entrar em sintonia com o plano maior, com o Divino Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que ampara e assiste esse momento, a Deus, e agradecer, né, pela oportunidade do aprendizado, da reflexão, né, momento tão oportuno que nos ajuda a compreender as nossas necessidades, as nossas fragilidades e aquilo que precisamos transformar em nós para sermos melhores a cada dia. É a busca do progresso, né? A cada dia é a busca da evolução. Então a gente agradece pelo amparo, pela assistência, que possamos estar com nossas mentes abertas para compreender da melhor forma possível tudo aquilo que for falado, né, que for explanado aqui no dia de hoje, e rogar a espiritualidade amiga que possa, através desse momento de tanta luz, né, de tantas bênçãos,
que essas energias elas possam aí estar contribuindo um pouco, né, com a melhora não só física, mas espiritual do nosso planeta, tão carente nesse momento de dificuldade em que vivemos nessa pandemia. Então, diante disso, né, pedimos permissão à espiritualidade amiga que possa amparar todos, tanto aqueles que passam por necessidades, né, diversas, questão de vulnerabilidade social, como também todos aqueles, né, por conta dessa pandemia, que vem perdendo seus entes queridos, aqueles que partiram, aqueles que ficam com a dor da saudade, né, e todos aqueles, né, que estão aí vivenciando mais intensamente, né, esse momento, que cada um possa ser assistido da melhor forma possível e receba o amparo e assistência que necessita. Então pedimos a permissão da espiritualidade amiga para que possamos dar início a mais esse momento da hora da prece. Que assim seja. Bom, hoje eu trago a mensagem, né, do livro Pão Nosso, né, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a mensagem 89, intitulada Bem-aventuranças. Ela é baseada em uma passagem que está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 22, em que Jesus diz assim: Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge então o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado bem, na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas, e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas, com a perfeita compreensão de quem se avizinha do tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmensurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Essa mensagem ela é muito oportuna, né, porque ele fala das bem-aventuranças que Jesus assinala no Evangelho, né, e que nos oferece, né, como um tesouro imenso, como ele coloca aqui, né. O grande problema é que na maioria das vezes a gente não compreende muito claramente o que são essas bem-aventuranças, né. E o que fica claro dessa mensagem é que essas bem-aventuranças ela é uma conquista muito pessoal, né? Ela depende muito do esforço individual de cada um de nós, né? A gente precisa, né, passar por um processo de transformação, né, um processo de renovação, né, espiritual a cada dia. Todos nós carregamos conosco imperfeições que precisam ser lapidadas, na verdade, que precisam ser, né, exatamente excluídas, né, tiradas de cada um de nós. Fomos criados para a perfeição e a gente carrega, né, algumas mazelas morais, principalmente, que dificultam, né, a gente a ser portador desse título de bem-aventurado, né, na verdade, de ser esse bendito nos céus, como ele fala aqui no finalzinho, né? Que muitos, né, existem muitos pobres e aflitos no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Então, para que a gente seja bendito no céu, a gente precisa, né, do esforço pessoal.
A gente precisa nos trabalhar diante as vicissitudes que a vida nos apresenta, né, como bênçãos, né, porque todas essas dificuldades elas nos ocorrem, né, para que jogue a gente para frente, que nos eduquem, né, como ele coloca na mensagem, são bênçãos educadoras, né, nos ajudam a educar o nosso espírito. E por vezes a gente acaba preferindo aquilo que é muito mais fácil, né, para a gente. A gente está muito mais acostumado com aquilo que não nos causa dor, que não nos causa sofrimento, né? E essas dificuldades, como ele coloca aqui, é educativo para o espírito. Então que a gente tenha essa compreensão muito clara. Não é que a gente precisa, né? Não é que a gente precisa viver em dor, em sofrimento. Não é isso. Mas é que a gente precisa compreender que as dificuldades, aquilo que às vezes nos causa dor e nos causa sofrimento, ele nos causa dor e nos causa sofrimento porque ele está apontando um processo que a gente precisa educar o nosso espírito naquelas dificuldades que nos são apresentadas. Então, que a gente fique muito claro isso. Não é que a gente precisa viver em dor e em sofrimento para ser um bendito no céu, mas que a gente precisa caminhar sempre com muito claro na nossa cabeça o que são essas dificuldades, por que elas ocorrem, por que elas nos machucam, né? É exatamente isso, essa compreensão. Daí a gente tiver essa compreensão que essas dores, que essas dificuldades, aquilo que nos machuca, é um processo de educação do nosso espírito, que a gente está precisando educar o nosso espírito, a gente vai começar a ser um bendito no céu. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro, né? Aproveitem bastante o momento da hora da prece no dia de hoje, que todos possam ficar bem, muita paz e saúde a todos.
Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria estar participando mais esse dia na hora da prece. E hoje eu trago o Evangelho. O Evangelho é o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Do item 11 a 16, a beneficência. Então vamos aqui refletir um pouco sobre a beneficência. O que é a beneficência? A beneficência é a prática do bem, é você ser benéfico com o outro, com o próximo. Então vamos refletir nesse momento, nesse item que vai esclarecer melhor o nosso conhecimento sobre essa prática tão maravilhosa e tão gratificante em nossas vidas. A beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias. As alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso e nem pela indiferença. Pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz com que se olhem outrem com o mesmo olhar como o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesses, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres? Quando, representantes da divindade, entregais a alegria a essas pobres famílias, que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes de súbito esses semblantes descorados iluminarem-se de esperança, porque não tinham pão, esses infelizes, suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras que penetravam como agudo punhal no coração materno. Eu tenho fome. Compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde um instante antes não via senão desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ides, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Então, se inicia numa mensagem para a gente refletir, que nos diz que a beneficência, a prática da beneficência, ela nos proporciona grande alegria em nossos corações. E isso é verdade, quando a gente está nesse trabalho, no momento que a gente está desenvolvendo esse trabalho de caridade, realmente emana alegria, muita alegria. E é muito bom, é muito gratificante a gente ver aquela mãe, ou aquele pai, ou uma criança triste, sem ter nenhuma esperança, e quando de repente eles recebem essa ajuda, eles se alegram também. Então essa alegria, ela é de ambas as partes. A alegria ela é tanto de quem está sendo ajudado, como também de quem está ajudando. É uma alegria de mão dupla, né? Não é somente de um lado, mas os dois lados se ficam com essa alegria no coração. Um de alegria de gratidão e o outro de alegria de poder estar tendo a oportunidade de ajudar aqueles que necessitam tanto. E aí coloca aqui no final, quando vestistes um desses pequeninos,
pensai que é a mim que o fazeis. Então, Cristo, quando ele fala essa pequena frase, ele quer dizer que ele confiou nessa tarefa a nós, né? Quando ele praticou a caridade aqui, e ele diz essa passagem, que ela é bem conhecida, né, entre os cristãos, ele quis nos dizer que eu confio em vocês em continuar essa tarefa, que ela continue sendo praticada, para que possamos ter essa oportunidade de ajudar o próximo. Que nós também somos muito beneficiados no momento que a gente está praticando a caridade. Toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima: amai-vos uns aos outros. Quando a gente ama o nosso irmão, quando a gente respeita, a gente tem um sentimento de caridade, um sentimento de querer ajudar. E esse amor é que nos move a essa vontade de ajudar aqueles que tanto precisam, que não têm nem o necessário. E que a gente possa compartilhar todos as nossas conquistas com eles, que não tem nada. De resto, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, sua alegria interior se dilatar, a narração de um belo devotamento, de uma obra verdadeiramente caridosa? É um sentimento, essa é uma pergunta que quem já exerceu ou exerce essa tarefa sabe da resposta, sabe que é uma alegria imensa que a gente sente, um momento de grande felicidade quando a gente está praticando essa atividade, essa prática do bem aos nossos irmãos. Eu gostaria que se colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra oca, carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males não provêm senão do vosso abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes do devotamento de Jesus, meditai-as. Então, aqui é colocado a importância de nosso conhecimento do Evangelho de Cristo, que a gente tenha essa leitura, que a gente tenha a compreensão, mas que ela não fique somente como palavras ocas, como diz aqui nessa passagem, mas que a gente coloque todos esses ensinamentos, essa literatura, na prática. E a gente não precisa começar com grandes coisas, grandes práticas. A gente inicia de acordo com o que a gente, nesse momento, é capaz. O importante é que a gente inicie, não fique acomodado, não fique lendo, estudando, realizando algum trabalho, seja na casa espírita, seja em qualquer templo, mas que a gente coloque todo esse aprendizado na prática de ajudar o próximo, porque foi o que Jesus mais fez aqui, foi ajudar sem distinção. Isso era independente de qualquer classe, de nível, de qualquer situação, ele estava lá sem julgamento, ajudando. De qualquer seita, Jesus estava se doando. E que a gente tenha também essa prática, porque o conhecimento a gente já está adquirindo, mas que a gente também tenha a prática. Mas se peço também, dou, e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e vos forneço a árvore onde vos saciareis. Essa passagem ela está se referindo à caridade. Veja como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência.
em lugar dos ramos que houverdes tirado, fixarei todas as boas ações que fizerdes e levarei essa árvore a Deus para que a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Então, gente, essa árvore somos nós. E nós temos, sim, muitas flores e muitos frutos em nós, que é a beneficência, que é a caridade. Nós temos muito a oferecer. Basta a gente dividir toda essa dádiva que Deus nos deu, dividir com o irmão, porque como diz aqui na mensagem, ela jamais, a gente vai se sentir, ela não é inesgotável. Então, no momento que a gente se sentir cansados, porque há momento que a gente realmente se sente um pouco esgotado, um cansaço, isso seja já na gente sendo, praticando, ajudando, seja no meio familiar, seja entre amigos, há momento que a gente se sente um pouco cansada, mas a gente sabe que Deus, Ele vai nos enviar, nos fornecer energias que a gente tanto necessita para continuar na tarefa. Então, que a gente não desanime em nenhum momento. Há várias maneiras de se fazer a caridade que muitos dentre vós confundem com a esmola. Há, todavia, uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante para aquele que a faz e para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiado, e depois se disfarça de tantas maneiras. Então, é importante que a gente conheça essa diferença entre a esmola e a caridade. A esmola, muitas vezes, ela pode acontecer da gente que está oferecendo essa esmola para o outro, a gente não se sentir bem, porque a gente vê o sofrimento daquele irmão e a gente não se sente bem. Ela é importante, sim, para ajudar naquele momento que o irmão precisa tanto, mas ela tem uma diferença com a caridade. A gente pode se sentir triste naquele momento e quem está recebendo humilhado. Já na caridade, não. A gente vai de coração aberto, a gente vai com alegria, com amor, e todo esse sentimento é repassado para quem está recebendo, e ele recebe com gratidão, porque sabe que ali a gente está fazendo com muito amor. E esse sentimento é transferido para o nosso irmão naquele momento. E ele jamais vai se sentir humilhado. E muito pelo contrário, vai se sentir amado e amparado. Porque essa caridade, a gente não pensar somente a caridade material, que ela é muito importante também, porque nós ainda precisamos, né, dessa caridade, desses coisas materiais, a gente ainda necessita, mas também a caridade moral, que essa vai exigir mais de nossa parte, mas que a gente comece a colocar em prática essas nossas virtudes que nós temos, porque nós temos todas elas, basta a gente desenvolvê-las, e aí pode ser desenvolvida através da caridade e de amar os nossos irmãos. Todos vós podeis dar, em qualquer classe que estiverdes, tendes alguma coisa que podeis partilhar, o quer que seja que Deus vos tenha dado. Disso deveis uma parte àqueles a quem falta o necessário, porque em seu lugar estaríeis bem contentes que um outro dividisse convosco. Vossos tesouros da terra serão pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Nele recolhereis ao centuplo o que houverdes semeado em benefícios nesse mundo. Então, amigos e amigas, todos nós temos condições de ajudar. Todos nós temos meios
de ajudar o próximo, de praticar a beneficência. Como eu falei anteriormente, não é necessário somente o material. Pode ser um momento de uma conversa, né? A gente saber ouvir, um abraço, o não julgamento, a compreensão. Tudo isso é caridade que a gente vai ter com o irmão, com o próximo. Muitas que a gente conhece em nosso meio, muitas vezes em nossos meios, pessoas humildes, mas de um coração enorme, que só em estar próximo a gente já nos faz muito bem. Essa pessoa ela já tem uma caridade, uma caridade interna, já nela mesmo natural. E isso nos transmite muita alegria. Então, que a gente nunca fale, né? Eu sei que há momentos que a gente fala mesmo, usa essa expressão, se eu pudesse, eu ajudaria. Mas a gente pode ajudar, seja de qualquer outra forma, outra maneira. Então, é muito melhor a gente perguntar, analisar e perguntar como eu posso lhe ajudar. Né? Ao invés de ficar dizendo que eu não posso ajudar, mas como eu posso ajudar. E vai existir um meio. E essa ajuda ela vai vir. Como foi dito, nós somos uma árvore cheia de frutos e de flores. Então a gente tem muitos sentimentos, muitas coisas boas para oferecer a todos os nossos irmãos. Então essa era a mensagem do Evangelho que eu gostaria de deixar hoje para todos nós que necessitamos tanto nesse momento dessas palavras, para que nos fortaleça, porque é um momento que há muitos irmãos passando por necessidades e sabemos que não é somente a necessidade material, mas a necessidade de um amparo, né, de acolhimento. Então, quero desejar aqui a todos muita paz, muito amor e felicidade, que todos tenham muita alegria em todos os seus momentos. E vamos ter fé e confiar em Deus, porque Ele vai estar sempre nos energizando a cada instante. No momento que a gente se sentir frágil, Ele vai nos fortalecer. Que Deus abençoe a todos vocês e que até a próxima. E um abraço.
Boa noite, meus irmãozinhos. Dando continuidade à nossa hora da prece desse domingo e a leitura do Livro dos Espíritos, já chegamos no capítulo 9, nessa sequência que nós temos atualmente. No capítulo 9, que cuida da intervenção dos espíritos no mundo corporal. É claro que o nosso mestre de Leon se preocupou não apenas em dar uma linguagem que não deixasse dúvidas, né, nesse compêndio filosófico que é o Livro dos Espíritos, mas tentou abordar todos os aspectos de maneira assim que não deixasse dúvidas, né, quanto à relação a isso aí. E uma dos pontos abordados, né, buscados, foi como é que se interagia os nossos irmãos que já estão no plano espiritual, né, com nós que estamos nessa vida aqui. Se há essa interação e como ela se dava, né? Qual a influência que tínhamos dessa interação, às vezes até inconsciente, com os nossos irmãos que já estão nesse outro plano. É claro que determinadas situações ainda vão ser abordadas, né, na continuidade da nossa leitura nas próximas horas da prece. Hoje, especificamente, nós vamos ver como é essa penetrabilidade dos espíritos em nosso pensamento. Como é que ela se dá, né? Faculdade que tem os espíritos de penetrar em nossos pensamentos. De antemão, já temos que pensar que um espírito evoluído vai ter essa penetrabilidade no nosso dia a dia, diferente daquele que tem menos evolução, né? Enquanto um vai procurar nos ajudar, nos colocar no caminho certo, para que prossigamos com a nossa evolução, né? Interesses, ajuda, socorro, né? Nos momentos difíceis. Tem aqueles que têm um nível inferior, que estarão em busca de certas situações que lhe dão prazer, através das energias que nós dissipamos, como tem aqueles também que por um motivo qualquer nos perseguem, que nos usam para perseguir alguém, né? Que nos desequilibram no dia a dia para provocar certas situações que, segundo eles, podem os beneficiar nessa sua perseguição, ou podem apenas servir de diversão, de chacota, né? No nosso dia a dia, nos tirando do sério, digamos assim, falando no popular. Então, o mestre Leon, nosso mestre Kardec, vai fazer justamente sobre essa preliminar, sobre essa faculdade que tem os espíritos de penetrar nosso pensamento, da pergunta 456 até a 458, é que nós vamos tratar hoje, certo? Se bem que a 457 tem uma subpergunta, né? Mas vamos lá. Partindo da 456. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Não se ocupa com o que lhe é indiferente. Então, se nós temos uma companhia de um espírito mais elevado, ou daqueles que de alguma maneira nos acompanham no nosso processo de evolução, eles vão se interessar com aquilo que pode nos trazer de bom, né? Ou nos momentos mais difíceis nos ajudar. Enquanto os de evolução menor estão atrás de diversões, de momentos em que a energia por nós dissipada é uma energia de baixa frequência, e eles se sintoniam justamente com esses pensamentos inferiores, muitas vezes para nos perturbarem, nos perseguirem, ou até então fazer um momento de diversão, digamos assim. Podem os espíritos conhecer
os nossos mais secretos pensamentos? A resposta é: muitas vezes chegam a conhecer o que desejeis ocultar de vós mesmos. Vejam bem, nem atos, nem pensamentos lhe pode dissimular. Eles podem ter todo o conhecimento das nossas intimidades, como pessoa encarnada nesse meio físico atual. Mas observe, meus irmãozinhos, que nesses momentos também existe aquela pseudo-hierarquia, né? Dos espíritos mais evoluídos e daqueles espíritos mais baixos. E eles estão em sintonias diferentes. De acordo com a sintonia que nós estamos, a vibração que nós estamos, a sintonia é feita com os espíritos mais evoluídos e com aqueles que são menos evoluídos. Eles vão penetrar na nossa intimidade, no nosso pensamento, justamente de acordo com a sintonia que nós fazemos. Obviamente que no momento de prece, de oração, no momento em que nós estamos voltando nosso pensamento ao nosso Pai Maior, ao nosso mentor maior, Jesus Cristo, são espíritos ligados à nossa evolução, espírito mais sintonizado com o que tem de mais respeitável e sagrado, que estarão conosco nesse momento. Quando nós temos reações não muito salutares, momentos de muita angústia, momentos de raiva, momentos em que nós soltamos os nossos demônios, né? Se sintonizam conosco justamente esse espírito de um nível mais baixo. Os espíritos mais evoluídos até que chegam ao nosso amparo, tentando nos resgatar daquele momento difícil, né? Mas a sintonia feita com os irmãozinhos que estão em sintonia mais baixa, nessa hora, abrimos o nosso pensamento e entramos em sintonia com ele. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta. A resposta é: certamente. Quando vos julgais mais ocultos, é comum tarde do vosso lado uma multidão de espíritos que nos observa. Então, se conseguimos, hipoteticamente, esconder certas coisas de um irmãozinho que estava conosco nessa nave que é a vida física, né? A vida carnal, certamente nós não iremos esconder dele quando eles estiverem no plano espiritual. Nunca nos esqueçamos que a sintonia é importante nesses momentos. E as sintonias é feita justamente no estado vibracional em que nos encontremos. E também de acordo com o nível evolutivo do nosso irmãozinho que está no outro plano. Então eles são assim, eles são sintonizados de acordo com esse estado vibracional que nós temos, né? Vai ter uns que, por ter uma evolução bem mais baixa, não vão conseguir se sintonizar conosco num determinado momento, né? E então existe esse tipo de dificuldade para ele. Mas uma vez ele acessando um determinado momento, de acordo com a nossa condição vibracional, eles terão condições sim de fazer essa sintonia. Ou seja, vai depender, nós estamos aqui, a resposta vai dar de maneira generalizada, né? Nossos irmãos, de acordo com a leitura dos próximos itens e capítulos do Livro dos Espíritos, vai minuciar como esses processos acontecem. Aqui, por enquanto, nessa introdução dessas intervenções dos espíritos no mundo corporal, nós estamos generalizando, dando apenas uma introdução. Então, na pergunta 458, que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Aí voltamos à mesma apreciação, né? A resposta é: depende. Os levianos riem de pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências, né? Os espíritos mais sérios se condoem com os vossos revés e procuram ajudar-vos.
É aquilo que havíamos já comentado. Quanto mais evoluído for o espírito que entra em sintonia conosco, dependendo da nossa vibração, para nos ajudar, para vibrar conosco no momento em que elevamos o nosso pensamento e buscamos as forças maiores do universo, nosso Pai, dos nossos mentores, até os momentos mais difíceis em que precisamos de socorro. Eles estão ali, sintonizados e tentando nos ajudar. O que não ocorre com o espírito de uma vibração mais baixa, espíritos que não têm um nível de evolução inferior, que nos associam e se sintonizam conosco nos momentos mais difíceis, por várias situações. Situações em que o nosso comportamento traz uma sintonia vibracional que ele gosta, que é de frequência, por exemplo, não sei, certos ambientes que nós frequentamos, né, que não são salutares, mas que eles alimentam daquela energia por conta do estado vibracional que se encontram, né, até os que nos perseguem, que querem criar situações para nos tirar do sério, por perseguições que têm em relação a nós, por vidas que passou agora ou vidas anteriores, né? Ou então nos usam através da nossa vibração para atingir outras pessoas, outros irmãozinhos nessa área. São menos possibilidades. Então, quando tudo isso acontece sim, e nós estamos assim praticamente nus, né? Vamos falar assim de maneira popular, né? Em relação aos nossos irmãozinhos que estão em outro plano. Mas, falamos aqui, repito, generalizado, dependendo da nossa sintonia, dependendo de qual irmãozinho esteja sintonizando com a gente, em qual estado vibracional que nós estamos, eles vão conseguir nos alcançar. Vamos ver em capítulos posteriores minuciosamente como se trata dessas sintonias. E obviamente que os espíritos mais superiores, né, os espíritos mais evoluídos, se sintonizam com a gente para nos ajudar. Eles se afastam muitas das vezes quando nós não, praticamente através dos nossos pensamentos, recusamos essa ajuda, mas estão ali para ajudar. Enquanto os mais inferiores estão ali para perturbar as nossas vidas. Portanto, meus irmãozinhos, um beijo no coração de todos, que estejamos com o coração sempre voltado para o bem e que a luz que nos ilumina, enviado pelo nosso Pai Maior, ela seja sempre observada para que caminhemos sempre no caminho do bem. Um beijo no coração de todos e um bom domingo. Boa noite. Faz a tua vida sorriso de esperança.
sorriso de esperança. Sorria, sorria e alegre aqueles que apenas têm lágrimas de dor para mostrar. E com a tua voz segue em frente o caminho e canta, para quem não tem razão mais pra cantar. Mostra a ele se o amanhã será melhor, será feliz, se houver sorriso, se houver canção, coragem e fé. Meus irmãos, vamos agora nos preparar para o passe. Procuremos acerenar os nossos corações e os nossos pensamentos, buscando auxílio na respiração lenta e profunda. Mentalizemos a figura do nosso Mestre Jesus, enviando para nós, por meio de seus emissários, espíritos amigos, as suas abençoadas energias que nos estimulam aos bons pensamentos e aos bons sentimentos, que acalmam o nosso coração, que nos dão força e coragem para seguir na nossa caminhada. Ao inspirarmos, procuremos sorver todas essas energias. Percebamos a ação desses bons fluidos no nosso corpo físico, alcançando cada célula, preenchendo também todo o nosso espírito, deixando-nos serenos e confiantes de que tudo irá se acertar, porque tudo está nos desígnios de Deus. Agradeçamos ao Pai este momento. Agradeçamos as lições hoje aprendidas na hora da prece. Agradeçamos pela oportunidade da encarnação, por todos os benefícios que nos cercam, por nossa união em Cristo. E sigamos confiantes de que a nossa caminhada está sendo sempre amparada pela espiritualidade amiga. Nós não estamos sós em nenhum momento, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial. Nós poderemos ter essa certeza. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações durante toda a semana. Assim seja.